Amigos produtores, hoje a gente vai falar de um dos maiores orgulhos do agro nacional, a exportação. Seja pela grande produção ou pelo compromisso com o mundo, o que hoje a gente sabe, amigo produtor, é que o agro brasileiro é um dos agros que mais exporta no mundo. Nesse vídeo, hoje, iremos falar sobre os nossos maiores parceiros comerciais, sobre as culturas que mais exportamos e sobre os números dos últimos anos. Para lembrar sempre que é o agro brasileiro, quem trabalha duro para pôr comida na mesa de todo o mundo. Produtor, você sabe me dizer quais são os 5 maiores parceiros comerciais do agro brasileiro? Não, né? Então deixa que eu te conto isto já já. Mas antes, quero falar sobre a importância da sua produção para esses países. Muitas vezes o povo tende a achar que o Brasil é apenas o celeiro do mundo, como dizem muitas pessoas. Mas saiba que essa imensa fazenda, chamada carinhosamente de Brasil, é mundialmente respeitada pela sua produção. E sabe por quê? Porque a sua produção agrícola, amigo produtor, está presente não em uma ou duas potências econômicas globais, mas sim em todas. Quando falamos em potências econômicas, não falamos apenas em países bem estruturados financeiramente, mas sim em países bem estruturados e muito populosos. E a sua produção, amigo produtor, está no prato de bilhões de pessoas. Isso mesmo, bilhões. E isso não é para qualquer um. Hoje, produtor, os nossos maiores parceiros comerciais são Estados Unidos, China, Países Baixos, Japão. E não podemos deixar de falar, o Irã. Nossa produção, amigo produtor, não vai apenas para países pobres ou países que não conseguem produzir. Até mesmo o gigante Estados Unidos, o maior produtor e exportador de produção rural e tecnologia do mundo, compra a sua produção. Porque às vezes a gente sabe que só o de casa não dá conta da demanda, não é mesmo? Desses países, aquele que mais consome nossa produção é a China, sendo que a China exportou cerca de 20 bilhões de dólares de produtos agrícolas brasileiros. Esses parceiros comerciais buscam no campo brasileiro diversos alimentos devido à qualidade de produção, preço competitivo e abundância de produto. No entanto, alguns itens são especialmente importantes e procurados devido à força de produção do agro brasileiro e à grandiosidade do nosso trabalho. Hoje não é segredo para ninguém que o Brasil é o maior exportador de soja em todo o mundo. Porém, não é somente de soja que vive a exportação agrícola brasileira. Hoje, os produtos agrícolas mais exportados pelo agro brasileiro são, em primeiro lugar, a soja, seguida por produtos de extrativismo regular, carne, produtos oriundos de cana-de-açúcar e o café. Hoje, a produção de soja no Brasil é a segunda maior produção do mundo e a maior exportação de soja de todas as potências produtoras. Em 2021, o Brasil produziu 10% a mais de soja do que o mesmo período do ano anterior, chegando a produzir mais de 139 milhões de toneladas, sendo que desse montante, cerca de 86 milhões de toneladas foram exportadas, gerando uma receita de cerca de 38 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Ó. A exportação de soja é muito mais do que apenas alimento, é também injeção de receita na economia nacional. Mas, com as outras culturas, não é diferente. A cana-de-açúcar, no Brasil, rendeu cerca de 580 milhões de toneladas em todo o ano, mas isso representa bem menos do que o potencial de produção da Fazenda Brasil. Em 2020, ano de menores estiagens e melhores condições climáticas, o Brasil produziu cerca de 650 milhões de toneladas. E isso é a força do agro. 100 milhões a mais aproximadamente. Desse total, cerca de 30 milhões de toneladas foram exportadas em forma de açúcar, o que colabora para que o Brasil seja o maior produtor e exportador de açúcar em todo o mundo. Tá vendo só? Já dois maiores, soja e açúcar. Um dado muito importante também sobre a produção agrícola é sobre a sustentabilidade do extrativismo. O agro é muito mais do que apenas produção. Muitos vivem também do extrativismo natural, um assunto muito pouco comentado. Para a população mundial, produtos de origem natural são essenciais para viver,
como madeira, ferro e outros minérios. Porém, muito do que se extrai no Brasil, principalmente madeira e demais recursos, é fruto de reflorestamento e agroflorestas, criando uma extração legal e não prejudicial à natureza e à diversidade natural. Mas, produtor, além disso, vamos falar um pouco sobre os últimos números do agro brasileiro. O agro brasileiro, nos últimos anos, passou por muitas dificuldades, com secas severas e com um clima imprevisível. Foi muito difícil para o produtor conseguir manejar essa produção e tirar do campo todo o potencial do agro brasileiro e do que ele precisava, não é mesmo? No entanto, com muita tecnologia e perseverança, o produtor brasileiro conseguiu ir muito mais longe, atingindo recordes de safras como na soja e no milho, e tirando do campo brasileiro cerca de 254 milhões de toneladas de grãos. É muito grão. No último ano, o agro brasileiro teve um crescimento de cerca de 36% em relação ao período anterior, com uma lucratividade de cerca de 120,6 bilhões de dólares. Quando o agro tem essa expressividade, não pense você que apenas o agro lucra. Quem lucra é toda a sociedade. O agro é um dos setores que mais geram renda e emprego em todo o país. Em 2022, estima-se que o agro tenha empregado em média de 19 milhões de brasileiros nos mais diversos ramos profissionais, tendo um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Gerou muito emprego, não é isso mesmo? O agro é muito mais do que podemos imaginar. O agro é vida, o agro é emprego, o agro é desenvolvimento. Não podemos nunca deixar de crer no agro, pois somente o nosso trabalho fará do agro o sucesso que é hoje. Por isso, amigo agricultor, produtor, desejamos a você todo o sucesso do mundo, pois o seu trabalho é mais do que essencial para bilhões de pessoas em todo o mundo.